Amém, meus irmãos? Graça e paz. Ainda em pé, querido, abra a palavra do Senhor Deus. Salmo 84, o texto que iremos meditar nesta manhã, iremos expor. Capítulo abençoado, texto que nos apresenta de maneira muito clara a alegria de estar na casa do Senhor Deus. A verdade é que o autor deste salmo, que aqui é intitulado como Os Filhos de Corá, eles estão saudando o templo, a alegria de poder caminhar para o templo, de viver a realidade abençoada do templo. Acompanhe a leitura deste Salmo 84, muito conhecido de todos nós. Nos diz a palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Tome um assento, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Deus seja louvado. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, por esse texto tão rico, com verdades tão profundas. Alegria de poder ter a experiência do templo, do culto coletivo, de poder estar diante da tua presença em adoração, Pai. Ensina-nos através deste texto. Usa-me como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Que eu possa ser instrumento do Senhor nesta manhã, mais uma vez, para a glória do teu nome, Senhor. Para a edificação do teu povo, para a edificação das nossas vidas. Que o Senhor esteja testificando através desta ministração a tua vontade em nossos corações. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que texto belíssimo. Nós louvamos a Deus pela alegria de poder adorar a Deus. Nós iremos tratar nessa manhã sobre a felicidade de habitar na casa de Deus. Que alegria poder estar na casa do Senhor Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 84, nós percebemos a alegria do salmista em apontar mais uma experiência, como os salmos, eles estão sempre propondo aos leitores aqui a experiência vivida por cada um deles de uma relação maravilhosa com Deus, de uma experiência vivida no dia a dia, no cotidiano, nas experiências mais diversas, tristezas, dificuldades, medos, dúvidas, esperanças, dores, perplexidades, tempestades que agitam por vezes o coração do homem. E nós encontramos nas palavras registradas dos salmos experiências vividas por homens, por pessoas como a gente. Todos nós atravessamos e passamos por momentos aqui registrados. Eu costumo dizer que os salmos revelam para a gente o extrato daquilo que nós somos, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós experimentamos. Nós temos a plena convicção que os salmos
continuam sendo, sem sombra de dúvidas, irmãos, um auxílio espiritual, uma bússola, uma orientação, paradigma para todos nós no que diz respeito a como devemos nos comportar, qual deve ser a nossa reação em meio às adversidades, às tribulações, às lutas. E nós precisamos olhar para os salmos nesta perspectiva. Martinho Lutero chegou a dizer que os salmos, ele olhava para os salmos dessa forma, são a Bíblia em miniatura. Nós encontramos aqui verdades maravilhosas, irmãos, e como o salmo continua sendo tão importante para o coração da gente, a rigor todos nós, quando estamos assim, precisando de uma palavra traga encorajamento, que nos apresente homens que atravessaram momentos difíceis, encontraram na palavra um renovo espiritual. Nós olhamos para os salmos, não tem como errar, irmãos. Nós encontramos ali o bálsamo do Senhor Deus, nós encontramos o renovo do Senhor, nós encontramos o ânimo necessário para a nossa caminhada. Sem dúvidas, o Salmo 84, irmãos, é um dos salmos mais conhecidos de amor, de louvor a Deus. O salmista aqui aponta para todos nós esta experiência da casa de Deus. Eu diria que a experiência da casa de Deus é um ato, note bem, é um ato tríplice. Vejamos, irmãos, por que eu defendo a ideia de um ato tríplice de estar na casa de Deus? Primeiro, porque eu entendo, o salmo é construído dentro de uma realidade de um encontro primeiro com Deus aqui. Ele se encontra com Deus, ele fala da alegria, da bênção, quão amáveis são os teus tabernáculos. O salmo abre nos dizendo que a experiência do culto a Deus é uma experiência primeiramente com Deus, irmãos. Olha a alegria do salmista: os teus tabernáculos são amáveis. Que maravilha, Deus, é o encontro com Deus. Sobretudo, queridos, nesse tríplice ato, nós nos encontramos com Deus. Aqui é muito mais do que um encontro coletivo, aqui é muito mais do que uma agenda dominical, aqui é muito mais do que uma agenda litúrgica, é um encontro com Deus, coletivamente, verdade é, mas o Senhor, Ele traz experiências pessoais conosco, e louvado seja Deus por isso, irmãos. Vocês percebem quando um cântico aqui é ministrado, quando uma palavra aqui é ministrada, cada um tem sua própria experiência com Deus. Não é verdade, irmãos? É a mesma verdade, porque nós defendemos uma boa hermenêutica bíblica, defende a tese de que há uma verdade no texto. Eu já disse aqui na igreja que quando você encontra alguém falando assim: rapaz, esse pregador tira coisas desse texto que nem existe, eu nunca vi no texto, já fuja desse pregador. Porque tudo aquilo que deveria ser ministrado num texto bíblico, ele já foi ministrado. Amém, meus irmãos? Como assim, pastor? Eu vou provar para vocês. Quando os autores das epístolas, dos evangelhos, dos livros poéticos, dos profetas, dos livros históricos, do Pentateuco, quando eles escreveram, eles tensionaram uma verdade. A beleza da hermenêutica bíblica é extrair essa verdade. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando a palavra é ministrada, há uma verdade sendo ministrada, mas a receptividade desta verdade é uma experiência, mesmo no coletivo individual, em que Deus está tratando uma área das nossas vidas. O sermão tem uma amplitude como um tema que é tratado aqui nesta manhã, a felicidade de habitar na casa de Deus, mas uma porção, uma ministração em que Deus está tratando as nossas vidas pessoalmente. Por isso que neste ato tríplice é o encontro, em primeiro lugar, com Deus. E Deus já marcou encontro conosco nesta manhã, louvado seja Deus. Este encontro está acontecendo, aleluia. É um encontro comigo mesmo, neste ato tríplice. Eu me encontro aqui. O Salmo fala sobre isso. O meu coração, olha a individualidade, algo muito pessoal. O meu coração exulta. Veja, além de ser um encontro que a casa de Deus, nos átrios do Senhor, nesta habitação maravilhosa, é um encontro com Deus, é um encontro pessoal. O meu coração exulta, Senhor. Verdade é, irmãos, quantas vezes entramos aqui na igreja tristes e saímos diferentes, sem esperança, uma esperança renovada, preocupados, depositamos no altar do Senhor
perplexos e Deus muda, sem nenhuma crença e Deus renova a nossa fé, sem nenhuma alegria e saímos aqui alegres, felizes, ministrados, abençoados. Por isso que o salmista diz: o meu coração, algo muito pessoal, exulta. Há um encontro, irmãos, pessoal, mas há também um encontro coletivo, nesse tríplice ato. É encontro com Deus, é encontro pessoal, mas é um encontro coletivo, e nós vamos pensar um pouco sobre isso nesta manhã. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Há uma coletividade. O salmista poeticamente, lembrem-se, o texto é poético, o salmista nos fala da experiência, desse tríplice ato, de encontrar irmãos que passam pelas mesmas situações, que se encontram com Deus aqui, que se encontram consigo mesmos, aqui no templo, mas também nós temos a experiência do partilhar, do compartilhar, de orarmos juntos, de chorarmos juntos, de apresentarmos diante de Deus as nossas agruras, os nossos lamentos. Há uma comunidade coletiva abençoada, assim como o pardal encontrou casa, a andorinha ninho. Nós encontramos no templo, na casa de Deus, a experiência de uns para com os outros. Aleluia! Isso é igreja, irmãos. Por isso que eu quero propor para a gente aqui nesta manhã, neste ato tríplice, a guisa de introdução, a felicidade de habitar na casa de Deus. Não tem melhor lugar do mundo que esse. Amém, meu irmão? É aqui que nós criamos os nossos filhos. É aqui que nós encontramos apoio espiritual de uns para com os outros. É aqui que nós encontramos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Aleluia. É aqui, melhor lugar do mundo, irmãos, a casa de Deus. Por isso que o salmista, ele abre este salmo dizendo: que alegria, que felicidade. Deixa-me dizer uma coisa, você que é pai, que é mãe, incentive sua família. Este é o melhor lugar do mundo, a casa de Deus. É uma experiência maravilhosa. Por que é uma experiência de felicidade habitar na casa de Deus? Por algumas razões. Eu quero apresentá-las rapidamente para vocês, para que vocês entendam o porquê dessa felicidade. Além desse ato tríplice de encontro com Deus, pessoal e coletivamente, a felicidade de habitar na casa de Deus acontece, irmãos, quando o meu anseio, ou o anseio do meu coração, é pela presença de Deus na casa de Deus. Perceba, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero trazer de novo ao teu coração essa reflexão, versículos 1 e 2. Note bem, quando o meu anseio por Deus é maior do que qualquer outra experiência aqui no templo. Percebam, irmãos, o salmista expressa o seu desejo de estar na casa de Deus, mostrando-nos de maneira clara como ele ama a casa, como ele é satisfeito no tabernáculo, na casa de Deus, quando ele expressa isso da seguinte forma: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Leiam comigo, por gentileza, o versículo 1 do capítulo 84, bem forte, queridos, todos juntos. Quão amáveis. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? O meu anseio por Deus, pela presença de Deus, pelo toque do Senhor, pela manifestação da palavra quando é pregada, exposta, tem que ser maior do que qualquer outra coisa que possa mover o meu coração a esse lugar. O salmista abre o Salmo 84 nos dizendo isso: como eu amo a tua casa, ó Senhor dos exércitos. E o salmista usa aqui, irmãos, uma linguagem poética para expressar seu amor pelo templo, não pelas paredes. Nada disso, irmãos, não há aqui nenhuma idolatria, nada disso. Eu lembro que nós passamos aqui um período em que parte deste teto, quem é mais antigo da igreja, gente, fique tranquilo, está tudo organizado aí, viu, gente? Tudo tranquilo, viu? Vou usar aqui uma experiência, mas fiquem tranquilos. Amém, irmãos? Parte desse teto aqui, da minha direita, no fundo da igreja, arriou. Não desabou, arriou. Está tudo certinho, gente. Fique na bênção, viu? E a igreja não podia mais se reunir aqui no templo. O que é que nós fizemos? A quadra do colégio em frente foi emprestada. Vocês lembram, irmãos? E passamos alguns domingos nos reunindo aonde? Na quadra. A igreja estava ali. Deus estava marcando encontros ali com a gente. Louvado seja Deus. A alegria de estar no templo não é a visão de idolatria pelo espaço físico.
É a presença. É a experiência, como bem falou o escritor John Piper, quando ele tratou sobre o prazer na perspectiva da igreja, do templo, de estar com Deus. E John Piper vai dizer o seguinte, que Deus ele é mais glorificado em você quando você é mais satisfeito nele, em Deus. John Piper, de alguma forma, ele expressa o que o salmista nos diz aqui no versículo 1. Os teus tabernáculos, Senhor, são amáveis. Eu estou satisfeito em Deus. Às vezes nós chegamos aqui derrubados, irmãos, angustiados, coração dilacerado, a mente perplexa, tantas expectativas no nosso coração, mas nós queremos ir, que chegue domingo, quero ir ao templo, quero ir ao templo, quero ir ao templo. Verdade é que essa não tem sido a experiência de algumas pessoas aqui. Eu tenho que ir para o templo, é o contrário, eu tenho que ir para o templo, meu Deus, Senhor, de novo, domingo, acordar cedo. Queridos, o salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Sabe por quê? Porque John Piper, ele falou muito bem, o salmista estava satisfeito nele. Eu quero estar satisfeito em Deus todos os domingos, em nome do Senhor. Eu quero buscar mais a Deus. O salmista, lá no Salmo 16, versículo 11, ele diz, na tua presença, vocês lembram desse texto? Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, há delícias perpetuamente, Senhor Deus. Na tua presença, há alegria, Senhor. Eu preciso me alegrar. A primeira verdade que esse texto me apresenta, de maneira muito clara, é o que está escrito aí nos versículos 1 e 2, porque ele continua no verso 2. Leiam comigo, por gentileza, versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Nós que estamos aqui na plataforma, irmãos, nós temos uma visão privilegiada do templo, ou dos irmãos. Eu não sei a experiência de cada um, mas eu tenho as minhas experiências aqui em cima, dos dois lados. Tem domingo que eu sou muito ministrado por vocês. Eu estou aqui para ministrar, mas tem domingos aqui que quando vocês estão cantando, louvando a Deus, vocês estão ministrando e me levando a adorar a Deus. Às vezes eu estou aqui na dinâmica litúrgica, né, presbítero Ricardo e os demais presbíteros, nós estamos aqui na dinâmica da liturgia, concentrados, compenetrados, diante de uma lógica litúrgica, e quantas vezes Deus está ministrando, lhe usando, querido, para que eu possa estar conectado com a minha presença com Deus. Entendem isso, irmãos? E vocês estão ali adorando a Deus. Meu Deus, eu estou aqui para adorar a Deus. A coisa mais importante, eu tenho que estar satisfeito em Deus. E o contrário também é verdade, irmãos. Às vezes eu estou aqui e eu percebo pessoas tristes. O semblante não já denuncia muitas pessoas tristes. Eu fico, meu Deus, visita esse coração. Eu estou cantando aqui, às vezes orando por vocês. Deus visita, o que foi com aquela vida? Transforma, traz ânimo, traz alegria. Eu já tive várias experiências aqui à frente, vendo vocês, de pessoas que entraram tristes. Mas durante o culto, a experiência do encontro com Deus, consigo mesmo e com o próximo, o semblante até o final do culto foi transformado pela graça transformadora do Espírito Santo, aleluia. Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim, uma experiência com Deus. Então percebam comigo, queridos. J. Packer vai dizer o seguinte, que o Salmo 84 é um tributo e uma expressão de esperança do salmista. Ele está alegre em Deus. Eu estou feliz na casa de Deus quando o meu anseio por Deus é maior. Porque em Deus eu encontro descanso, eu posso descansar. Olha a continuidade do versículo 2. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele exulta por Deus. Ele quer Deus. Ele quer ter encontros abençoados com Deus. Então a primeira verdade que o texto apresenta, que a felicidade de habitar na casa de Deus, expressa aqui pelo salmista, nos 2 primeiros versículos, é porque ele está satisfeito em Deus de maneira muito clara. Há uma segunda verdade. Por que o salmista está feliz em habitar na casa de Deus? A felicidade de habitar na casa de Deus acontece, irmãos, em segundo lugar, quando reconhecemos a necessidade de comunhão com os nossos irmãos também. Olhem comigo o versículo 3. Vamos ler juntos, irmãos? Toda igreja.
O pardal, seus filhotes, a felicidade, e Deus meu, a felicidade do salmista não apenas está na experiência e no anseio de ter encontros com Deus, mas também a felicidade do salmista é aqui poeticamente apresentada pela experiência dessas duas aves que aqui não foram colocadas de maneira ou de forma casual, ou seja, por acaso, irmãos. Há uma experiência de ensino aqui nesse versículo 3, irmãos. Não por acaso essas duas aves são aqui colocadas. Quando eu leio a palavra descomprometido com a extração da verdade do texto, eu passo desapercebido. Mas elas não estão aqui, essas aves, poeticamente, de maneira casual, por acaso, irmãos. Eu disse uma vez aqui na igreja, quero repetir para os irmãos, é que o pardal, por exemplo, é a ave mais universal do mundo. Em todo lugar do mundo tem pardal. Eu estava lendo um comentarista, ele falou o seguinte: se existe pardal em todo o espaço do mundo, sabe que o salmista quis dizer com a expressão o pardal encontrou casa? Ele quer dizer nesse texto que tem espaço para todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todas as pessoas. A igreja é um espaço democrático e abençoado. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Nós encontramos gente de todas as tribos aqui. Gente que gosta de azul, de vermelho, de verde. Gente que só senta no mesmo lugar. Eu vejo aqui, irmãos. E quando falta também, eu vejo. Eu vejo presente e vejo ausente. Tem umas duas experiências aqui na frente. Quando está presente, bênção, está ali o lugarzinho dela. É o mesmo lugarzinho. Mas quando falta, cadê esse irmão, Senhor? Traz para a casa do Senhor. Nós temos os nossos gostos, as nossas preferências. Ele usa aqui a experiência, poeticamente, um pardal. A igreja é esse ambiente coletivo. Mas ele não usa apenas, irmãos, a experiência desse pardal que é universal, que em todo mundo nós encontramos, ou seja, nós sentamos ao lado de pessoas diferentes, mas com um só propósito, na mesma condição, nós carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Todos nós igualmente fomos conduzidos a Deus pela graça e pelo sangue carmesim do Cordeiro, aleluia. Não tem ninguém melhor do que outro aqui. Somos um só povo, louvado seja Deus. Sacerdócio universal dos crentes. Se tem uma doutrina cara para a igreja reformada, pensando atrelado ao sacerdócio universal dos crentes, é o quê? A comunhão dos santos. Lembram dessa doutrina reformada? Comunhão dos santos. É muito cara para a gente, irmãos. É muito bom estar em comunhão, mas o pardal é apontado e tipificado aqui para dizer que a graça, a casa de Deus é para todos. Diferentemente da outra ave aqui apresentada. A segunda ave apresentada aqui é a andorinha. A andorinha, irmãos, é a ave mais gregária das aves. E vou explicar para vocês. Diferentemente do pardal, a andorinha voa em bandos. Lembra da expressão, do dito popular? Uma andorinha só não faz verão. Por que esse dito popular, pastor? Porque ela anda em bandos. Entenda, querido, que poeticamente o salmista quis nos dizer aqui, significa que a casa de Deus é o lugar onde o povo de Deus se reúne. Estamos juntos. Eu não consigo viver sozinho. Um crente só não faz verão. Eu estou aplicando, tá, irmãos? O dito da andorinha. Não faz verão. Não tem como ser crente ilhado, isolado, sozinho. Graças a Deus, nós somos como as andorinhas. E veja que poesia maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte: o pardal, que é uma ave universal, e a andorinha, que é uma ave gregária, que anda em bandos, elas encontraram um espaço de acolhimento. Elas podem encontrar nesse ambiente da casa, ou, poeticamente falando, cuidado. Ele diz o salmista, eu
assim como elas, encontrei a tua casa, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, meu irmão? Eu encontrei os teus altares. Não vou ter tempo para isso, o tempo urge ali, mas veja, se você perceber, eu fui estudar a palavra altar aqui, porque a palavra altar está no plural, altares, porque nós temos 2 altares no tabernáculo. Era o altar de bronze, era o altar onde eram feitos os sacrifícios, e nós temos também o altar de incenso, que é lugar de oração. Veja, esse sacrifício nós não precisamos mais repetir. Jesus já fez isso por mim. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu já estou conectado com Ele. Louvado seja Deus por isso. O altar de incenso é o lugar de oração. Esta casa tem que ser conhecida como casa de oração. Louvado seja Deus. Aqui nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos anseios. Ele chega a dizer o seguinte: Deus, que a maior necessidade da minha alma é neste lugar de comunhão, que tu és o Rei meu, tu és o Deus meu. Louvado seja Deus por isso. Mas há uma terceira verdade, quero caminhar com vocês. A felicidade de habitar na casa de Deus acontece quando nós reconhecemos que a nossa força vem do Senhor. Olhem comigo, versículos de 4 a 8, há uma construção aqui de 4 a 8, ele vai dizer, a minha força vem de Deus. Ele vai dizer, bem-aventurados ou felizes os que estão fazendo o que, irmãos? Habitam em tua casa. Olha aqui para mim, querido, dia do Senhor, propício lhes dizer isso. Felizes são aqueles que habitam na casa de Deus. Não tem lugar melhor do que a casa de Deus, irmãos. E aqui o salmista condiciona a sua força, a sua felicidade na casa de Deus, que independentemente das circunstâncias, o que é que eles fazem? Olhem comigo o versículo 4 ainda, louvam-te perpetuamente. Olha a expressão do verso 5, felizes, ou feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, aleluia, amém. A felicidade de habitar na casa de Deus está aí também, contido nas palavras aí. A nossa força está no Senhor. Quero lhes dizer nesta manhã, a tua força está no Senhor, a tua força está no Senhor, não está no diagnóstico médico, não está na porta fechada, não está alocada em tua própria tristeza, não está submetida às agruras e às dificuldades que você tem atravessado, a tua força está no Senhor, aleluia. Que bênção, irmãos. Por isso que ele era feliz, porque ele encontrava forças em Deus. Nós encontramos forças em Deus. Quão feliz e abençoado é aquele que confia no Senhor, que habita na casa do Senhor. Esse salmo apresenta-nos várias expressões que revelam-nos o desejo do salmista de permanecer na presença de Deus. Observem comigo, irmãos. Eu tenho que estar com Deus, eu tenho que estar na casa de Deus. Eu lembrei de outro salmo, que é um salmo de Davi, Salmo 26, versículos 8, diz lá: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Eu amo a tua casa, é o lugar onde tua glória assiste. Eu amo estar na tua casa, Senhor. É a satisfação. Davi, há uma expressão do salmista em afirmar e reafirmar, porque vejam, ele fala isso no Salmo 26, versículo 8, vai lá para o Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e eu vou buscar isso. O que é que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você pode dizer amém por essa palavra? O salmista diz: uma coisa eu peço, mas eu não vou ficar apenas no campo do pedido, da ideia. Eu vou buscar. Olha que coisa, olha que ensino aqui, irmãos. Não é nem esse texto que eu estou pregando, mas veja,
Eu tenho que buscar, eu tenho que acordar o povo da minha casa, eu preciso insistir, eu preciso buscar, eu preciso convocar. Há uma convocação solene do sacerdote lá. Bora, gente, acorda, vamos lá, gente. Hoje é domingo, bora, gente. É mais cômodo ficar, mas eu preciso buscar. Eu preciso pagar um preço. Sabe por quê? Porque é na casa de Deus que eu estou mais satisfeito. Aqui é lugar de encontro com Deus. Há um anseio, há uma força. Nós somos renovados em nome de Jesus. Caminha comigo, querido. Ele vai dizer o seguinte: aqui não é um sentimentalismo vazio. Olha o verso 5. Eu tenho força em Deus. O salmista diz aqui: há uma teologia robusta. A minha força está em ti, não nas circunstâncias, não nos aspectos que a vida possa me apresentar. A minha força está em ti. Quero reiterar ao teu coração nesta manhã: fortaleça o teu coração, a tua mente, a tua alma no Senhor. Aleluia. Que teologia robusta, irmãos. É no Senhor que eu estou feliz, mais satisfeito. Caminha comigo. Olha o que ele vai dizer ainda. É tão robusta essa teologia apresentada pelo salmista, que ele vai dizer o seguinte: mesmo que eu passe pelo vale árido. Olha aqui para mim, querido, estar na igreja não é uma condição de não passar por vales áridos. Estar cultuando a Deus não é uma condição de que você não vai ser provado, nada disso, irmãos. Pelo contrário, o texto vai dizer: o qual passando. Há uma ideia aqui muito clara que o salmista nos apresenta, de que mesmo estando satisfeito no templo, nós passamos por vales áridos. Você entende isso, meu irmão? A enfermidade bate à nossa porta, a tristeza bate à nossa porta, as dificuldades batem à nossa porta. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais passemos por noites difíceis, eu preciso entender que a minha força está no Senhor. Aleluia. É o que o texto nos diz. Porque o texto vai dizer o seguinte: olha comigo, o meu coração encontra uns caminhos aplanados. Uma experiência aqui de vida estabilizada, abençoada, estável, para quem confia no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. Porque um povo que confia no Senhor Deus é um povo forte. Olha aí, versos 5, 7 e 8, vão indo. Olha aqui, eu não sei se você percebe os detalhes do texto. Nós não temos tempo para ver as nuances do texto, mas veja, no verso 6 ele vai dizer o seguinte: o qual passando, não é uma possibilidade que nós passamos. Sabe, um dia você passamos por vale ou por vales áridos, mas ele mesmo no vale árido tem estabilidade. Deus nos traz um manancial. Veja o que diz a palavra, versos 7 e 8. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Gente, a nossa força vem do Senhor. Olha o verso 8, quero te convidar a que você possa ler comigo, bem forte, irmãos. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, presta. Olha como o salmista apresenta Deus: Senhor, Deus dos exércitos. Irmão, olha aqui para mim, neste exército, o nosso general é Cristo, aleluia. Deus dos exércitos. Então a experiência de estar na casa de Deus é uma experiência em que a nossa força é renovada. Nós precisamos encontrar forças em Deus. Vamos fechar o texto, a exposição desse capítulo. Por fim, a felicidade de habitar na casa de Deus acontece quando reconhecemos que além da nossa força está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Olha o versículo 9 a 12, irmãos. Nos diz a palavra, olhem comigo o versículo 9. Primeiramente, nos diz a palavra: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Há uma oração do salmista: contempla. Eu confio em ti, Senhor Deus. Contempla, vem sobre nós. Há uma ideia aqui do salmista de contemplar aqui, essa ideia de contemplar o rosto. Deus me traz entendimento. Eu quero dizer para você que a nossa fé não é uma fé cega, diferentemente, irmãos, da maior parte da humanidade que deseja viver sem saber os porquês da vida, desejando simplesmente que a vida seja prolongada ao máximo.
O autor aqui deseja que Deus possa trazer a ele propósitos, irmãos. Contempla o rosto, traz entendimento. A ideia do texto é essa: traz percepção da vida. Eu quero entender para que Deus está fazendo isso. Eu não quero viver de maneira... A nossa fé não é uma fé cega, irmãos. Eu sei em quem tenho crido, aleluia. E sabe o que o salmista diz? Eu quero confiar em ti, me traz entendimento, Deus. Só tem entendimento sobre quem é Deus quando nós conhecemos mais de Deus. Você entende isso? Amém, meu irmão? Eles contemplam o rosto. Vem sobre mim. Vem sobre o meu coração. E sabe como é que ele vai atrelar esse entendimento? A presença, a casa, a estar, a estudar na casa de Deus. E ele vai dizer isso de maneira poética, nos dizendo, e aí, irmãos, vejam, eu quero que você entenda claramente, que o salmista estava dizendo o seguinte: olha, eu quero só estar à porta. Porque se vocês não sabem, esse texto foi escrito em um contexto. Porque não era lícito, guarda no teu coração, não era lícito nesse contexto aqui, além dos sacerdotes, o ingresso nos recessos mais íntimos do templo. Quem poderia estar nos recessos mais íntimos do templo? Os sacerdotes. E sabe que a alegria desse salmista não era nem para estar nos recessos mais íntimos do templo. Sabe o que vai dizer? Eu só fico satisfeito se eu estiver à porta. Eu quero dizer para você que nós temos acesso aos recessos mais íntimos, acesso aos recessos mais íntimos do templo, porque Cristo já viabilizou essa condição para mim, para você. Deus está aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Mas veja que de forma poética ele encontrava forças no Senhor de maneira muito humilde, uma posição humilde do salmista. O valor do santuário aqui, irmãos, era tão impressionante que o salmista diz assim: olha, eu quero estar, no hebraico a palavra aqui porta é soleira, irmãos, da porta, ou o limiar da casa. Ele vai dizer o seguinte, olhe comigo, versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar na soleira da porta da casa do meu Deus, a permanecer distante do templo, nas tendas do pecado e da perversidade lá fora. Há uma ideia clara aqui no texto. A nossa força tem que estar em Deus, porque quando nós confiamos no nosso coração que é enganoso, nós estaremos entregues à perversidade do nosso coração. Sabe o que o salmista diz? Eu prefiro estar na soleira da porta, porque ele não tem acesso aos recessos, acesso ao ambiente mais íntimo. Eu quero estar na soleira, na porta. Estando na porta, eu vou estar quedado e prostrado diante da tua presença. Eu prefiro estar do que 1000 dias lá fora. Eu me conheço, nós nos conhecemos. O melhor lugar do mundo é a casa de Deus, aleluia. E veja, irmãos, a outra ideia aqui também é que eu não quero estar no lugar, Senhor Deus, de honra. Eu prefiro estar na porta. Eu fico satisfeito na porta, Senhor. Na soleira. O que eu quero é estar diante de ti. O que eu quero é estar na tua casa. Sabe por quê? Vamos fechar? Por quê? Veja que texto fantástico. Ele vai responder para a gente. Porque ele queria só estar na soleira da porta. Na casa de Deus. Vamos ler juntos para a gente fechar? Porque ele responde. Versículos 11 e 12, bem forte, irmãos. Fica em pé, por gentileza, para a gente ler esses 2 últimos versículos, para a gente fechar. Todos juntos, bem forte, irmãos. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém, meu irmão?